Olá a todas e a todos. Iremos apresentar o trabalho A Inserção dos Conhecimentos Indígenas na Escola, Possibilidades por meio de um blog, elaborado por mim, Fabrício Burkevix Ferreira, e pela Lidiane Fanny Felski. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado, que teve por objetivo analisar as contribuições que o estudo das corporalidades indígenas proporcionam a estudantes de uma escola não indígena. E dentro do processo de construção da minha dissertação, havia a necessidade da elaboração de um produto educacional, que foi o blog. Então, o trabalho que ora apresentamos, ele teve por finalidade verificar a percepção que um grupo de professores, no caso em tela, os professores de Educação Física do Instituto Federal de Rondônia, tinha em relação à funcionalidade e as contribuições que o blog pode proporcionar à construção do trabalho pedagógico dos professores. Em relação ao aspecto metodológico, a pesquisa ela foi construída a partir da aplicação de um questionário que continha 12 questões, 6 questões abertas e 6 questões fechadas. Nessa primeira parte, iremos realizar a apresentação do blog, que foi o primeiro passo dado pelos professores participantes da pesquisa, após anuírem e colaborar na construção desse trabalho, em que eles acessaram o blog para depois responder o questionário. Então essa é a página inicial da plataforma, em que há a apresentação do blog, explicando a explicação da sua finalidade, assim como um resumo de cada um dos tópicos presentes no menu. Ao lado do tópico início, nós temos o tópico planos, no qual se encontram os planos de aula para que os professores possam ter subsídios para trabalharem com essa temática no espaço escolar. Então, são 17 planos de aulas que trabalham os diversos elementos das corporalidades indígenas. Ao lado desse tópico temos as metodologias, em que são oferecidas algumas sugestões de ferramentas para que possa ocorrer de forma mais eficaz a inserção desses conhecimentos no espaço escolar. Ao seu lado encontra os artigos, em que são oferecidos sugestões de materiais científicos a respeito dos estudos sobre o corpo, sobre as corporalidades indígenas e sobre a educação intercultural, para subsidiar também o trabalho dos professores. E o último tópico é o Para Saber Mais, no qual são oferecidos sugestões de livros, sites e vídeos para que, caso alguém tenha interesse em ampliar seus conhecimentos a respeito das culturas indígenas, possa ter o material disponível. Feito o acesso ao blog, os professores deveriam responder o questionário. O questionário está dividido em 4 sessões que versam sobre temas específicos, e a seguir apresentaremos as respostas dos professores, que nas questões abertas as respostas foram aproximadas de acordo com o seu teor para ficar mais fácil o entendimento. Então, a primeira sessão do questionário diz respeito ao uso das tecnologias da informação e comunicação. Então, foi perguntado aos professores a respeito da utilização das TICs no trabalho pedagógico e também das contribuições dessas tecnologias como uma ferramenta de apoio ao trabalho pedagógico. Como podemos ver pelos quadros, todos os professores afirmaram a utilização dessas tecnologias, dessas ferramentas, principalmente via website, aplicativo, e todos acreditam também que elas podem contribuir. Como principal justificativa, verificamos que é por ampliar as possibilidades de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Na segunda sessão, dizia respeito ao estudo das corporalidades indígenas, em que os professores foram perguntados a respeito da relevância desse tema, da sua presença nas aulas de educação física e do desenvolvimento de ações com a temática. Em relação à relevância, todos concordam que é relevante, e a principal justificativa é pelo fato de ser dever do ambiente no espaço escolar que os docentes trabalhem apresentem a diversidade cultural presente no nosso país. Em relação à presença nas aulas de educação física, a principal justificativa é por serem conhecimentos relacionados à cultura corporal. E no que se refere às ações desenvolvidas com esse tema, verificamos que é principalmente por pesquisas e seminários a respeito das culturas indígenas, enquanto alguns professores afirmaram que não desenvolvem o tema, pois trabalham apenas com o que está restrito na ementa. Na terceira sessão foi perguntado a respeito da funcionalidade do blog. Então,
Todos os professores, afirmaram que a acessibilidade do blog é boa ou parcialmente boa. Em relação à clareza e facilidade do manuseio da estrutura, a maior parte colocou como boa ou parcialmente boa, e alguns consideraram ruim. Em razão da justificativa por esses considerados como ruim, realizamos algumas modificações no layout, como por exemplo a parte dos planos, em que anteriormente os planos eles estavam todos os seus tópicos um na sequência do outro, e após as sugestões deixamos só o título, e caso alguém tenha interesse por um plano específico, clique nele e é direcionado para a página. Em relação à relevância científica do material, todos consideram boa ou parcialmente boa. Em relação à contribuição do blog para o conhecimento dessa temática, todos consideram boa também. E na última sessão, foi perguntado a respeito das contribuições do blog. Primeiro, em relação à utilização desse blog como subsídio para o trabalho com o tema das corporalidades indígenas. Todos concordam que ele apresenta essa característica, e a principal justificativa é porque ele facilita o planejamento e o desenvolvimento das ações pedagógicas. Em relação à sua utilização nas próprias aulas, quase todos concordam também que utilizariam ou utilizarão essa plataforma, e principalmente porque ela facilita a organização do trabalho pedagógico. Teve um professor que afirmou que não utilizaria, pois não costuma utilizar esse tipo de ferramenta. Bom, a partir das respostas dos professores, nós consideramos que o blog, de fato, ele tem uma boa funcionalidade, ele pode contribuir como uma ferramenta de apoio para que os professores possam planejar e organizar o seu trabalho pedagógico. Além disso, nós elencamos alguns elementos que ressaltam a importância do blog. O primeiro deles diz respeito à valorização da diversidade cultural. Então, como os professores mencionaram nas respostas, alguns professores, o Brasil é um país com uma diversidade cultural muito grande e, infelizmente, no espaço escolar, muitas vezes nós reconhecemos que é apenas a presença da cultura hegemônica, da cultura branca, de origem europeia, e acabamos por desconsiderar outras culturas importantes, outros conhecimentos importantes na formação da identidade brasileira, como os povos indígenas, os conhecimentos de origem indígena e os conhecimentos afro-brasileiros. Então, o blog, ao trazer os conhecimentos das corporalidades indígenas, oriundas das culturas indígenas, ele atua na valorização da diversidade cultural. O segundo elemento é a validade científica, pois o blog é constituído de materiais científicos como artigos, teses, dissertações, monografias, livros, o que traz uma tranquilidade, uma segurança para que os professores tenham uma fonte confiável de conhecimento. O terceiro elemento é o oferecimento de subsídio aos professores. Nós sabemos que a presença desses conhecimentos das culturas indígenas, ele não é tão presente, ele não é constante no espaço escolar. Na verdade, ele é encontrado muitas vezes de forma eventual. E não é apenas pela falta de engajamento dos professores e dos gestores. Muitas vezes é porque não acham um local específico, uma plataforma, um site, para que eles possam ter subsídios a trabalhar com essa temática. Então, o blog oferece isso também. E, por fim, o fomento à inserção dos saberes indígenas no espaço escolar. Como falamos anteriormente, a presença desses conhecimentos ocorre de forma eventual, bem rara, apenas em momentos pontuais, como em datas comemorativas, o que contribui para reforçar os estigmas, os estereótipos, a visão distorcida, equivocada e caricata que muitas vezes encontramos os indígenas no espaço escolar. Ao fomentar a inserção de saberes no espaço escolar, a gente contribui, o blog colabora para a modificação dessa visão estereotipada que ainda é muito presente no espaço escolar, trazendo a visão da diversidade presente dentro das culturas indígenas e ajudando aos sujeitos de informação a ter uma base mais sólida a respeito desses conhecimentos. Essas são as nossas referências e muito obrigado